Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Como vocês já me conhecem, eu sou a Paula Frota, mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, a gente está ali então no hospital, com todos os protocolos já confirmados de que a Júlia havia caminhado para uma morte encefálica, todos eles já nos dizendo, né, que sim, essa morte havia sido confirmada. A gente está aguardando, né, o último exame do protocolo que precisa ser feito, que seria feito na manhã seguinte. E a gente toma a decisão de doar todos os órgãos da Júlia. E aqui eu quero fazer um adendo, eu quero explicar essa parte um pouco mais para vocês, porque doar os órgãos da Júlia não foi a parte difícil, né? Tomar a decisão, na verdade, de doar não foi difícil. Por quê? Porque doar os órgãos era o que fazia sentido pro meu coração e pro do Luiz, era o que fazia sentido para nós dois, era o que ia de encontro com os nossos princípios, era o que ia de encontro com os nossos valores e principalmente com aquilo que o nosso coração pedia naquele momento. Que estava sendo difícil para a gente se despedir da nossa filha, mas que não precisava ser doloroso para outra mãe. Né? Que talvez tivesse uma outra criança que pudesse ter a possibilidade de viver mais, de ter uma vida mais saudável. Então, por que não oferecer essa oportunidade diante daquela circunstância, já que a minha filha já não necessitava mais daquele corpo físico? Já que aquele corpo físico já não era mais, já não servia mais para a Júlia, ele poderia servir para outras pessoas. Sendo assim, a gente toma a decisão, entregam pra gente a papelada e essa hora foi a hora difícil. Manter a gente no nosso princípio, nos nossos valores, com essa generosidade, entendendo que ali naquele instante a gente estava fazendo a doação de algo que já não era mais necessário para a Júlia, a gente teve que manter isso muito firme na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente se depara com uma realidade que não é a que a gente está acostumada no dia a dia. A gente não tem noção, a gente não tem. Se não é um procedimento que você está acostumado a lidar, se você não trabalha em hospitais, a gente não tem ideia de quantas doenças, a gente não tem ideia de quantas partes do nosso corpo podem auxiliar outras pessoas. E de tantas maneiras diferentes. Então a gente recebeu aquele documento e a gente tinha que assinalar tudo que a gente estava liberando do corpo físico da Júlia para doação. Então a gente começa pelos órgãos mais conhecidos, a gente passa para as vísceras, depois a gente tem artérias, a gente tem partes de osso, a gente tem pele. E ali eu fiquei vendo, né, era uma relação muito grande, a cada uma que a gente assinalava, o nosso coração apertava e doía, porque era como se de alguma maneira a gente estivesse desmantelando aquele ser que a gente ama. É como se a gente estivesse desconstruindo aquela pessoa que a gente ama tanto e que a gente não poderia mais pegar no colo. É como se cada coisa que a gente falasse, ok, vamos doar, a gente estava colocando ali naquele momento a impossibilidade de pegá-la de novo no colo, estava se materializando na nossa frente, estava concretizando a gente não poder mais, né? O fato da gente não pegar mais a Júlia no colo, o fato da Júlia não estar mais presente fisicamente. E essa foi a parte difícil. Mas nós vencemos, nós estávamos ali muito no propósito de conseguir ajudar caso fosse necessário. Não havia nenhuma criança, depois vem a notícia de que não tinha ninguém compatível, né? Porque a doação de bebês ela é diferente, porque não é só a tipagem sanguínea, não é só a compatibilidade. Tem que ter também a compatibilidade de tamanho, de peso e de idade, né, do neném. E não tinha nenhuma criança naquela situação precisando de qualquer coisa da Júlia naquele momento. Apesar de toda a nossa generosidade, apesar dessa dificuldade que a gente teve de assinar os papéis ali naquele momento, não dificuldade em fazer, mas de assimilar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, diante daquilo, eu e o Luiz, a gente olha um pra cara do outro e fala assim, e agora, né? Por que não? E aí eu falei pro Luiz, eu falei, por que não era pra ser? Não era o propósito da Júlia, quando ela veio pra cá e tá indo embora cedo desta forma, não foi o propósito dela doar nada para ninguém. Então, por isso, talvez que o destino, talvez o acaso, chama de a sincronicidade, sei lá, chama a gente como a gente quiser chamar, não possibilitou com que isso fosse possível. Agora a gente está com consciência tranquila que a gente sabe que o que estava ao nosso alcance, o que a gente poderia fazer, a gente fez.
Diante disso, a gente está ali se preparando para passar mais aquela noite. Eu começo a rezar, eu tenho aquela minha conversa com Nossa Senhora, onde eu peço para que ela me ampare, onde eu visualizo ela me pegando no colo, eu pegando a Júlia no colo e a gente se sustentando ali naquele momento. Eu faço meu combinado de que todas as vezes que eu sentir saudade, que eu quiser abraçar e beijar a minha filha, que ela se fará presente onde quer que a Júlia esteja e que ela dará esse beijo, esse abraço, já que eu não posso mais fisicamente, eu preciso contar com as pessoas que estão do outro lado do caminho. E ali a gente começa a conversar, eu e o Luiz, e eu sinto no meu coração em que eu preciso ligar para os médicos. Eu começo a sentir que eu preciso muito falar com eles, porque a sensação que a gente tinha, eles passaram por toda aquela semana com a gente também. Para eles foi tão difícil quanto para a gente, eu acredito, dar a notícia, porque eles não esperavam, né? Para eles aquilo dali estava sendo uma situação extremamente inusitada. A Júlia era um bebê extremamente forte, saudável, ela entrou no centro cirúrgico sem apresentar absolutamente nada. Eles não entendiam aonde havia havido a falha, em que momento qualquer coisa falhou, porque tudo sendo perfeito como é, as máquinas só pitaram no momento em que não havia mais nada a ser feito. O coração da Júlia já estava em colapso ali, entrou aqueles 17 minutos com parada respiratória, fizeram a drenagem, fizeram tudo que estava ao alcance, mas eles não conseguiram perceber antes de dar o problema para poder corrigir. E eu sentia que eles se sentiam muito culpados por isso às vezes. Eu não sei, era um sentimento estranho, eu não sei se é exatamente de culpa, mas talvez do por que eu não fiz mais, por que a gente não percebeu, por que foi assim. E ali naquela comoção deles terem vivido tudo aquilo com a gente, eu sentia que eles precisavam dessa liberação e que eles precisavam também entender que a Júlia foi porque ela precisava ir. Que não havia nada que eles pudessem fazer ali naquele momento, que essa era a história da Júlia. E que a cirurgia foi apenas o veículo, foi apenas a forma que ela encontrou de ir embora. Tanto é que a cirurgia em si, o trabalho deles, havia sido um sucesso, mas que haviam pontos a serem melhorados, sim. Então eu ligo para cada um deles, a gente começa a conversar e naquela ligação eu falo para cada um dos médicos de que eles não pensassem na Júlia como alguém que eles haviam perdido, porque eles não haviam perdido ninguém. Havia chegado o momento da Júlia ir embora. Havia chegado o momento em que já não era mais bom para a Júlia ficar desse lado. E ela simplesmente decidiu partir. E eles me deram um presente muito grande, porque sendo ágil naquilo que eles precisavam ser, naquilo que cabia a eles e que eles conseguiram fazer, eles me deram o tempo de eu me despedir da Júlia, que por isso eu era extremamente grata, eu era extremamente feliz. Que a fatalidade da Júlia, que a Júlia ter morrido havia sido uma fatalidade. E que essa fatalidade não os impedissem de realizar o trabalho maravilhoso que eles faziam com as crianças, porque eles fazem trabalhos lindos, eles fazem cirurgias extremamente complicadas, né? Eles pegam crianças com síndromes, com deformidades faciais, que nascem com muitos problemas, e eles conseguem dar dignidade, eles conseguem dar qualidade de vida para essas crianças. Então eles não poderiam olhar para o caso da Júlia e se sentirem incompetentes, eles não poderiam olhar para o caso da Júlia e duvidarem do amor que eles tinham por aquilo que eles faziam ou duvidarem da capacidade médica deles. E aí eu pedia para eles, eu pedi para cada um deles que a história da Júlia não os impedissem ou não trouxessem medo para o coração deles, a ponto deles questionarem se eles deveriam ou não continuar fazendo o que eles estavam fazendo, a ponto deles se sentirem, talvez inseguros em fazer o que eles faziam, porque o histórico de sucesso era muito maior. A Júlia havia sido uma fatalidade, e que talvez aquilo que aconteceu com a Júlia, o fato deles não conseguirem perceber a tempo de intervir naquele procedimento, de tudo ter acontecido da forma que aconteceu, foi para eles perceberem que sim, ali naquele procedimento era um procedimento realizado por pessoas humanas. E que sim, havia uma falha que poderia ser corrigida. Que então eles analisassem cada detalhe daquele documento, cada detalhe daquela cirurgia, segundo por segundo, e que se houvesse qualquer coisa que eles pudessem melhorar nos protocolos, que se houvesse qualquer coisa que eles pudessem fazer de diferente para talvez detectar com antecedência aquilo que aconteceu com a Júlia, que então eles melhorassem isso. Por quê?
Porque para a Júlia eles não podiam fazer nada, era o tempo dela, era a história dela, era a trajetória dela, estava tudo bem. E eu era muito grata. Eu era tão grata e feliz por eles, por terem sido eles que acolheram, porque eles eram extremamente amorosos. Eles me deram a oportunidade de que a última pessoa que a Júlia visse nesse mundo, enquanto ela estava consciente de olhos abertos, fosse eu. Então a Júlia chegou nesse mundo e me viu pela primeira vez, e ela foi embora deste mundo me vendo pela última vez. Então aquilo dali acalmava o meu coração, e eu só pude fazer isso porque eles eram pessoas extremamente generosas, extremamente amorosas. E que pensando nisso, essa era a trajetória da Júlia. Que então eles não se preocupassem, que eles não se culpassem, mas que eles revissem tudo o que era possível ser feito. Por quê? A Júlia precisava ir embora naquele momento. Mas talvez logo na sequência fosse ter um outro bebê, fosse ter uma outra criança que não era o tempo dela. E que aquele erro que ali eles não conseguiram perceber, poderia salvar aquela outra criança. Então era um alerta para eles. E que se eles fizessem isso, pronto, já havia valido o papel da Júlia nessa história toda, já havia valido tudo que a gente viveu ali em conjunto, e que todos eles tivessem um coração em paz. Porque eles não haviam perdido nada, porque eles não deviam nada a ninguém, porque eles fizeram o melhor que eles podiam dentro das circunstâncias, de tudo que eles sabiam. E que o meu coração tinha certeza disso. E que já que a Júlia tinha que ir embora com 6 meses, que graças a Deus então foi desta maneira. Porque desta maneira eu não me sentia culpada, eu consegui me despedir da minha filha, eu ganhei tempo para ficar com ela no colo, para cantar para ela, para fazer tudo por ela. Eles me deram essa oportunidade, eles ganharam a oportunidade de rever qualquer protocolo que estava acontecendo ali, e que tudo estava sendo perfeito como era e como tinha que ser. E que sendo assim, o meu coração estava em paz, que eu estava feliz e que eu sentia que a Júlia estava bem, e que uma vez que a Júlia estivesse bem era o que importa para um coração de mãe. Não importa se ela está aqui desse lado ou do outro. E que estava tudo ótimo, sabe? Eu fui conversando com eles, liguei individualmente para cada um deles, eu fiz questão disso. Depois disso, eu encontrei o tio do meu marido lá no hospital, ele foi visitar a gente uma hora, eu estava no banheiro ali, né, meditando, conversando, lavando o rosto um pouco. E a hora que eu ouço a voz dele no quarto, eu saio do banheiro e eu abraço ele, porque eu queria dizer para ele o quanto eu era grata. Não porque ele tinha que ter salvo a Júlia, não porque algo aconteceu, mas eu era tão grata por ele estar naquela sala, por ele estar na hora certa, no momento certo, porque ali naquele momento daquela cirurgia, não era a função dele salvar a Júlia, não era a função dele fazer mais para que a Júlia vivesse. Mas ali ele me deu a oportunidade, ele me deu o privilégio de eu poder ficar mais tempo com a minha filha, de eu poder me despedir da minha filha poder se despedir de nós. E sendo assim, a minha gratidão por ele era tão grande que eu não conseguia nem expressar em palavras. Então eu finalizei essa história com os médicos porque o meu coração me pedia isso e porque eu de fato sentia toda essa gratidão e essa paz no meu coração mesmo, de que a Júlia estava indo embora no tempo que era bom para ela, de que estava tudo certo e estava tudo perfeito como tinha que ser. A noite passa, eu e o Luiz a gente fica lá, amanhã acorda, né? Nós acordamos ali com o sol, tudo. Esse último exame na sexta-feira começa a acontecer. E ali dá um friozinho na barriga, porque é o último, depois daquele vai ser chancelado. A gente vai receber então de que nós podemos desligar os aparelhos. E aí a gente tem que tomar a decisão de quando a gente vai fazer isso. Que é uma decisão difícil também, porque uma vez que você toma ela, a hora que você inicia esse protocolo, você finaliza uma história. Então eu e o Luiz, a gente sai do quarto para eles fazerem esses exames. A gente está ali no solário, mais uma vez, olhando o céu, rezando, meditando, conversando. São exames demorados. E a hora que eu tô ali, eu pergunto para Deus. Falo, Deus, pela última vez, né? E assim, eu não te perguntei isso a cada instante, eu nunca te perguntei isso durante essa semana, mas agora eu preciso dessa resposta. Estamos fazendo as coisas certas? Então eu peço para a Júlia, eu falo, filha, conta pra mamãe. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Você realmente decidiu partir? Você realmente
né, não quer mais ficar desse lado, é isso mesmo que vai dar nesse exame? A gente pode desligar os seus aparelhos, é o que você quer? E ali naquele momento em que eu tô rezando e que eu começo a questionar a Júlia, que eu começo a pedir para ela me orientar, para ela me trazer a verdade para o meu coração, e que o Luiz tá ali, o Luiz, eu começo a ouvir, eu começo a lembrar da letra de uma música que é da Cássia Eller, que eu nem sei se de fato é dela, mas é ela que canta, né? Que é Mudaram as Estações. E aí a música começa a vir na minha cabeça e fazia muitos anos, fazia mais de 10 anos que eu não ouvia essa música. E a letra da música começa a vir todinha na minha cabeça, né? Tipo, mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Você se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, mas o para sempre sempre acaba? Mas nada vai conseguir mudar o que de fato ficou. Quando eu penso em alguém, eu só penso em você, e aí então estamos bem. E mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, nem desistir nem tentar agora, tanto faz, porque estamos indo de volta para casa. E a hora que eu fui cantando essa música, que essa música foi voltando na minha cabeça e que eu fui vendo, eu virei pro Luiz e eu falei: a Júlia nasceu na primavera, ela está indo embora no outono, e nesse momento da nossa vida, tanto faz se a gente vai segurar, né? Se a gente vai desligar os aparelhos hoje ou se a gente vai desligar daqui a 2 dias, porque a decisão dela foi tomada. Isso não vai mudar. A gente vai continuar vivendo a nossa vida, né? O nosso vínculo vai continuar sendo o amor, tudo vai ficar bem, porque nós estamos indo de volta para casa. A Júlia está voltando para a casa do pai, ela está voltando para o outro lado do caminho. Ela está onde de fato ela pertence, onde todos nós pertencemos, mas precisamos passar por essa experiência aqui na Terra. E eu e o Luiz, nós iríamos voltar para casa. Nós iríamos retornar para a nossa casa, para a nossa vida e continuar a nossa jornada aqui, que ainda nos cabia. E eu fui falando tudo isso para ele, e ele começou a chorar, ele ficou muito emocionado, ele falou: você tem razão, e a gente ficou ali conversando sobre isso, sobre essa questão das mudanças das estações, sobre a Júlia ter vindo, né, da gente ter descoberto ela no verão, ela nasce na primavera, todo o inverno que eu passei ali naquela gestação, naquele mergulho interno para me refazer, para me construir. Então agora a gente está se despedindo da nossa filha, a gente está vendo ela abrir os braços, né, ela abrir as asas e voar para o céu de volta, ela regressar. E ali eu falo para ela, eu falo: ok, filha, a mamãe entendeu. Então eu quero que você saiba que eu vou te devolver aos céus, eu vou ver você regressar com tanto amor, né? Com tanto acolhimento quanto eu te recebi, que não vai ser diferente. E eu já entendi que é isso que você quer. Então a gente fica ali, a gente conversa, é dada a liberação para a gente desligar os aparelhos. A gente pede então para os médicos para que isso seja feito no meu colo. Eu quero desligar os aparelhos com ela no meu colo. Eles questionam esse meu pedido, mas não havia nenhum protocolo que impedisse, mas era um pedido muito incomum. Nenhuma mãe nunca havia pedido isso. E eu falo para eles, eu falo: não, eu recebi a minha filha nos meus braços, é nos meus braços que ela vai embora pela última vez. Ela já foi embora da primeira. Então ela vai embora nos meus braços pela última vez. Um dos médicos concorda, ele fala: Paulo, o fato da gente às vezes não aceitar ou não concordar com isso é porque o neném pode ter espasmos, o corpo, né, pode puxar o ar, você pode achar que ela tá viva e ela não tá, ela já não tá mais nesse corpinho. E eu falei que eu entendia, que eu sabia, né, de tudo que poderia acontecer, que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha visto, e que pra mim fazia sentido e que eu queria que fosse dessa maneira, que não havia outra maneira de ser. Eles concordam, então eu e o Luiz, a gente vai pra casa, a gente se arruma, eu falo: vamos ficar bem bonito, bem cheiroso, pra gente se despedir da nossa calopsita, da nossa filha. A gente vai pra casa, a gente toma banho. Ao entrar em casa, né, ali eu falo: cara, eu tô entrando aqui pra me despedir da minha filha e a próxima vez que eu voltar, acabou. Né? Não tem mais Júlia, não tem mais hospital, não tem mais nada. E eu lembro de me olhar no espelho ali, tomando banho, me arrumando, né? E eu falo: força, a gente vai conseguir. Eu consegui vir até aqui e a gente vai conseguir, porque o que me mantém aqui é o meu amor pela minha filha. Então eu vou dar conta.
E aí eu começo a me arrumar, eu passo maquiagem, eu fico bem bonita, do mesma forma que eu me arrumei e que eu me preparei para receber a Júlia quando ela nasceu. Eu me arrumei e eu me preparei para me despedir da minha filha com toda a honra e com todo o amor que ela merecia. Então eu volto pro hospital. Nós estamos ali, né, nos preparativos para conseguir, para finalizar esse momento. Então a gente começa a desligar os aparelhos, a gente começa a fazer. Eu pego a Júlia no colo, eles colocam a Júlia no meu colo, eles me explicam todo o procedimento. E eu converso com a Júlia pela última vez, ali me referindo àquele corpinho. E eu falo para ela, eu falo, filha, a gente vai começar a desligar os aparelhos. Quando o seu coração parar de bater, que vai ser a última coisa que vai acontecer, você vai estar então totalmente desligado desse corpinho, você vai poder se desvincular totalmente dele. Aí a gente vai se conversar só pelos nossos corações mesmo. E a mamãe vai se fazer valer a promessa que eu fiz pra você. Eu vou cuidar desse corpinho até o último segundo. Porque esse corpinho, já que ele me proporcionou pegar você, cuidar de você, fique tranquila, porque eu cuidarei dele enquanto me couber cuidar. Eu vou honrá-lo, né, como você merece. E a você, eu quero que você fique em paz, que você siga seu caminho de luz, que você seja feliz. E agora a mamãe vai cantar para você pela última vez. Eu vou te colocar para dormir com você nos meus braços e você pode ficar livre para você ir. Você não precisa mais ficar presa a esse corpo. Então a gente inicia, a gente começa a cantar as músicas que a Júlia gosta. A gente começa a tirar ali, né, a desligar, fazer todo o processo de desligar mesmo os aparelhos. A Júlia não tem reação nenhuma, a única coisa que acontece é que a boquinha dela vai ficando roxa, as pontinhas dos dedos vão ficando roxinhas. E aí eu vou vendo, e aí eu vou olhando e falo, filha, sua mão tá ficando roxinha, eu vou beijando, eu falo, vai em paz, vai com Deus, fica bem, se sinta protegida, a gente tá aqui pra você sempre que você quiser. A mamãe vai estar sempre aqui pra você e eu vou estar sempre emanando muito amor, rezando e abençoando a sua vida onde quer que você esteja. Então só vai. Então a gente finaliza aquele processo e a hora que a gente termina, né, que é decretado mesmo que o coração da Júlia para, ela serena, ela em paz, a gente cantando todas as músicas que ela gosta ali naquele momento. A gente termina, eu levanto com a Júlia no colo e a hora que eu me deparo com o céu lá fora, mais uma surpresa. O céu tava todo azul e todas as nuvens que pareciam nuvens de desenho de criança, sabe? Aquelas nuvens branquinhas, elas estão todas rosa, mas o céu tá azul, só as nuvens estão rosa. E aí eu dou risada, eu falo, ai filha, você gosta de rosa, né, meu amor? Então eu levanto com a Júlia no colo, aí a enfermeira vem mais uma vez, a enfermeira vem pra me ajudar e eu falo, não, pode deixar. Ela ainda tenta, né, tirar a Júlia, eu falo, não, quem vai cuidar da Júlia sou eu. Então o médico me permite, eu olho pro médico e falo, eu posso cuidar da minha filha, eu posso dar o banho nela? Ele fala, pode, Paula, não tem problema nenhum. E aí ele pede pra enfermeira só me auxiliar, então ela pega a banheira com a água, tudo, e ali eu começo a cuidar daquele corpinho, a cumprir a minha última despedida daquele corpinho e a cuidar da minha filha pela última vez. Então eu começo a dar banho na Júlia e assim, pra dar banho nela, eu coloco ela na cama e eu vou tirando os curativos. E conforme eu fui tirando os curativos, as sondas, né, tudo que tava ali, eu fui vendo que ela cresceu no hospital. Mas mesmo o corpinho dela expandindo e crescendo, tendo um salto de crescimento ali naquela semana no hospital, que eu falo, filha, você cresceu, se a gente for sair daqui com você, a gente não ia ter que comprar mais roupa, porque essas roupas já não iam mais servir, né? Você entrou com roupa de 6 meses, estava saindo com roupa de 9. Elas não iam mais servir em você, você cresceu. E aí, a hora que eu coloquei aquele corpinho assim na cama, que eu olhei ele todinho, sem jatubo, sem nada, que eu consegui ver o corpinho todo, eu falei, filha, agora a mamãe entende, esse corpinho ele não te sustentava mais, ele é muito pequeno pra você, você cresceu muito rápido. E esse corpinho já não comportava mais você. Eu entendi agora. Então eu pego aquele corpinho, eu começo a dar banho, põe na banheira, e aí eu dou banho, eu canto, eu fico ali conversando, eu falo, olha, tá tudo bem, obrigada por você ter sustentado a minha filha, sabe, por você ter servido, né, sou muito grata a tudo. Então eu termino de cuidar daquele corpinho, ponho a fraldinha, tudo, enxugo, faço tudo direitinho,
deito ele na cama e aí ali eu me despeço, porque... E aí eu falo, agora minha missão com esse corpinho acabou, agora minha missão é só com a Júlia. Eu vou continuar maternando a minha filha, vou continuar cuidando dela onde quer que ela esteja, mas agora a minha missão com esse corpinho acabou. Eu finalizo então tudo aquilo que eu preciso fazer com aquele corpinho, eu me despeço daquele corpinho. Eu e o Luiz, a gente sai do quarto, a gente vai embora. A gente começa a dar entrada na parte burocrática, resolver a questão do velório, que ia ser na manhã seguinte. O velório acontece na manhã seguinte. E ali no velório, eu ainda estou muito entorpecida com sono, com cansaço de todos aqueles dias. O sentimento de gratidão e de amor que tem dentro de mim, eles são tão grandes, eles são tão... Sabe, assim, acho que aquela oração que eu fiz para Nossa Senhora, eu acho que essa minha conexão com tudo que eu vivi, eu era tão feliz por ter tido a oportunidade de viver tudo que eu vivi com a Júlia, que o fato de eu me despedir dela era muito pequeno. Eu era tão grata, eu era tão feliz pelo fato de que eu tive a oportunidade de segurar a minha filha no colo, de gestar ela, de cuidar dela, de estar com ela, de me despedir dela, que eu falava pra Deus naquela madrugada, né? Eu falei assim, Deus, eu sei que eu ainda tô meio, tipo, atordoada, eu sei que eu ainda não assimilei a questão de entrar daqui em casa sem a Júlia, e que tudo isso ainda vai doer no meu coração, mas eu tô tão grata, eu sou tão feliz por tudo que eu vivi, que se você falasse pra mim que pra conhecer a minha filha eu teria que ficar com ela só 6 meses de novo, eu passaria por tudo que eu passei e eu me despediria da Júlia mais 1 milhão de vezes só pra poder beijar e abraçar minha filha. E que sendo assim, então eu tô muito feliz, sabe? Pela oportunidade de eu ter vivido com esse ser tão maravilhoso e tão incrível. Então agora protege ela por mim, sabe? Fica com ela, cuida dela. A noite passou, a gente foi pro velório, o velório correu. E ali no velório eu comecei a perceber algumas coisas que começaram a me incomodar em relação à postura das pessoas, em relação ao luto de uma mãe, em relação à dor que a gente sente, aos comentários que se faz, mas que isso eu te conto no próximo episódio. Até lá!